Luca. Bueno. Pinho. Bueno. Pinho. Bueno. Pinho. O espetáculo. Se você pensa que o presidente, o primeiro-ministro, acha que eles estão fazendo isso, eles são marionetes, 100% marionetes. Eles controlam exércitos, nações, governos, todo o dinheiro do mundo, todas as famílias mais ricas do mundo. Os Rothschilds e os Rockefellers e... Posso já lhe dizer uma coisa, que qualquer pessoa que de alguma forma fez dinheiro em um período de tempo muito curto tem que fazer parte disso. E você acha que o Mark Zuckerberg é dono do Facebook? Ele é um fantoche. O Facebook foi criado para manipulação deles. O mesmo acontece com o YouTube, o mesmo com o WhatsApp e o Instagram e a Netflix e tudo. Como a Netflix se tornou tão grande em 2 anos? Somente com o poder da infinita e interminável riqueza do mundo. E é muito mais do que isso. A Primeira Guerra Mundial foi planejada por eles. A Segunda Guerra Mundial, planejada por eles. O Federal Reserve, que as pessoas pensam que pertence ao governo americano. Não pertence nem ao governo. É uma organização privada. NASA, CIA, o assassinato de JFK, que foi o primeiro a falar sobre isso. Levou uma bala na cabeça. Nem é preciso dizer, o ataque às Torres Gêmeas não foi obra de Bin Laden. Foi tudo uma grande agenda, porque eles precisavam ir para o Afeganistão. Sabe por quê? Para colocar tubulações. E, veja, é tudo um grande espetáculo. Fomos enganados e milhões de americanos estão aplaudindo porque estamos indo para uma guerra contra o terror. Não, vocês foram enganados. E você acha que é diferente em Israel? Você sabe que Israel foi construído pelos maçons, aliás, pelos sionistas. Não há nada aqui, coxa. Quem aprovou? Quem aprovou a declaração de Israel? As Nações Unidas, é claro. Uma organização de paz e unidade, e nós amamos todos. É uma organização terrorista criada pela nova ordem mundial e eles aprovaram a declaração de Eretz Israel. Todos os fundadores do país de Israel são maçons. Isso só vai piorar até que as pessoas acordem. E você vai acordar de um jeito ou de outro. Você pode acordar quando os drones estiverem voando pela rua e caminhões de lixo robotizados estiverem pegando os corpos mortos, sua esposa e filhos estão mortos e por algum motivo você é imune ao novo vírus e você está sentado lá, sem eletricidade e sem comida, com metade da cidade morta. E só saiba que muitas vezes os lugares luxuosos, onde pessoas como Zuckerberg estarão em seus bunkers enquanto todos nós estamos morrendo. Mas nosso pessoal está em todo lugar. E eles estão observando o inimigo. E quando todos eles forem embarcar em seus jatos privados, nesta semana, no próximo mês, daqui a 1 ano, seja quando for, e os aeroportos privados estiverem cheios de toda a elite e seus asseclas, carregados com todas as suas porcarias, voando para suas fortalezas blindadas, isso é outra chave para saber quando eles estão prestes a apertar o gatilho de sua arma biológica. Ou uma guerra nuclear. Mas depois que a poeira baixar, saberemos onde conseguir o remédio e a comida que precisamos como sobreviventes, não sabemos? E isso é o que importa no fim. É que vamos pegar essas pessoas. Talvez eu não esteja aqui para isso. Muitos de vocês não estarão aqui para isso. Mas não suba no ônibus quando te disserem que estão te realocando para sua segurança quando toda a comida e energia estiverem acabadas. Se você for para aquele campo de trabalho forçado, você nunca mais vai voltar. É assim que funciona na história. Acontece o tempo todo. As pessoas se esquecem da liberdade. Elas não se levantam por si mesmas. E os tiranos assumem o controle. E eles não só não se importam com você, eles te odeiam. Eles querem te machucar. Eu sempre ouço, a nova ordem não se importa com as pessoas. Os democratas não se importam. Eles se importam. Eles adoram festejar e usar drogas e arrumar o cabelo e voar em jatos privados enquanto seus filhos estão todos trancados em casa com você e você está indo à falência. Eles gostam de te machucar. Isso faz com que aproveitem muito mais suas vidas. E, olha, as únicas pessoas que você pode culpar são vocês mesmos, certo? Quer dizer, eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eles obviamente são as pessoas realmente ruins. Mas olha, eu entendo. Tem muitas coisas divertidas, muitos filmes para ver, muitos concertos. Deixa outra pessoa cuidar disso. Bem, a nova ordem vai cuidar de você. Eles estão tomando uma atitude. Você pensa bem, eles nunca vão se safar com isso. Quero dizer, isso é a América.
Vocês já olharam ao redor, meninos e meninas, para onde estamos? E quão rápido as coisas estão piorando? Tá aí. 2 vídeos importantes, né? Um próprio Rabino dizendo que todos os pais criadores do Estado de Israel eram maçons. Você não vê um pastor falando isso, né? É aquilo que eu falei no segundo vídeo que eu coloquei hoje. Antigamente os apóstolos, os discípulos, eles tinham prazer de morrer por causa de Yeshua. Eram homens e mulheres de verdade. Hoje nós temos ratos e baratas que estão se refugiando numa ideia escapista chamada arrebatamento pré-tribulacional, que nunca foi ensinada pelos apóstolos, pelos discípulos, mas hoje, de cada 10 pastores, 9 acreditam nisso. É mole? Muita gente falou aqui para continuar. Juliana, se não estiver cansado, continua a live, Gustavo. Depois faz o corte. Bom, vamos então. Deixa eu mostrar aqui a vocês novamente. Cadê aqui? Meu telefone está aí. A live continua ainda sendo transmitida pela Cracolândia. 51 pessoas, obrigado. Vamos aqui para o FoiceTube. Essa baby, ela é manhosa, estava aqui reclamando que queria vir para o meu colo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Keep being lazy about cleaning your apartment. No, seriously. HomeAglow will clean it for just $9. É esse corte e mais uma participação do Lamartine Pozella lá no podcast do Inteligência Limitada. E aí o Lamartine Pozella aproveitou, fez o corte e jogou no canal dele também. O que seria exatamente? Eu não vou deixar a imagem para não dar problema. Então, deixa eu jogar a minha imagem aqui e nós vamos ouvir o áudio. O Armagedon. Bom, essa palavra, ela vem de uma montanhazinha. Tive lá. Você teve lá? Teve. Conheceu lá, entrou embaixo? Não, eu tive num lugar onde você via... Não, você teve lá no Carmelo. Isso, no Monte Carmelo. É. O Monte Carmelo, em Israel, é um lugar que todo mundo que vai, né? Quem vai comigo eu levo. Você vê todo o vale de Jezreel, né? Que é o vale do Armagedon. É um vale enorme, gigantesco que fica no norte, na Galileia, né, indo em direção ao norte, que é o lugar onde poderão se congregar todos os soldados do anticristo, que alguns acreditam que são 200 milhões de homens. Eles vão entrar para dominar Israel e depois ir até Jerusalém, sitiar Jerusalém, como diz o profeta Zacarias. Agora, por que é chamado de Vale do Armagedon? Porque no Apocalipse, no capítulo 19, é chamado assim, porque naquele lugar existia um pequeno monte chamado Har Megiddo. Har é montanha, e Megiddo é o nome daquele lugar. Har Megiddo Armagedon, entendeu? Então o Vale do Armagedon é esse vale de Jezreel, que é um vale vastíssimo e que o anticristo vai entrar, quando ele romper com Israel, ele vai entrar naquele lugar e vai marchar para dominar a cidade santa, a cidade de Jerusalém.
Ó, vou ler aqui um comentário do Daniel Lopes, que ele tá na live aí. assistindo a gente. Ele mandou aqui o seguinte, ó. Boa noite, pessoal. Deixa um abraço pro meu amigo Lamartine. Deus abençoe vocês. Esse Teve é aqui essa semana. cracaço, Pô, né? também. Esse é um cracaço. Eu tive com ele em Orlando. A gente já tomou um café junto. Verdade, ele tava lá. Eu queria ter ido lá nessa época e encontrar vocês dois. Imagina, cara. Esse Então, demais. Daniel, um Tava quase- abração. Tô orando por você, viu? Aquilo lá que você me falou. Ó, o Leandro mandou aqui o seguinte, o anticristo sabe que ele é o anticristo? Com certeza. Ah, tem isso também. Ah, lógico. Será? Lógico. Ou ele vai, em um certo momento, vai dar um clique nele? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que ele é altamente sagaz. A Bíblia diz que ele é empoderado pelo poder de Satanás. Né? A Bíblia diz que ele vai ter um brilhantismo e um viés e um direcionamento claro. Eu penso, tá? Isso aqui é uma conjectura. Que ele descobre isso já na adolescência, quando ele começa a direcionar a sua vida. E tinha um filme muito... Existe. Perdão, pessoal. Ia espirrar aqui, mas consegui evitar. Existe uma linha de pensamento com relação ao antimachia. E se a gente parar para examinar, é bem viável. Porque o que diz essa linha de pensamento? Que o antimachia ele se dará a conhecer ao mundo, ou se tornará conhecido, tal como o nosso Salvador Yeshua, aos 30 anos de idade. Aos 30 anos. E por 3 anos e meio ele vai governar absoluto. E a segunda metade dos outros 3 anos e meio serão os juízos do Eterno. Uma outra linha de pensamento diz que ele possivelmente vai ser revelado ao mundo com 26 anos, e tal como o Messias começou aos 30, e aos 33 ele cumpriu toda a sua obra. Então, o Antimashiach apareceria com 26 anos, passaria os 7 anos na tribulação e grande tribulação, completando 33, quando então ele seria derrotado. É algo bem viável, não estou dizendo que será assim, apenas estou trazendo à luz duas linhas de pensamento. Continuando. Tempo atrás, como é que chama? Megiddo. Você já viu esse filme? É muito interessante. Eu já, mas não sei se é o mesmo aí, Megiddo. É um filme que tem um camarada, um jovem, que ele mata o irmão, entendeu? E ele vai crescendo em poder e tal, até que ele se torna o anticristo, e no final aparece a Vale de Armagedon, ele sendo destruído na presença, quando Jesus vem e tal. Um camarada desse, ele sabe qual que é. Ele tem conhecimento. Não é uma coisa assim, ai, coitado, ele foi usado. Exato. Não, ele sabe. Ele sabe. Você acha que Judas, quando ele fez aquilo com Jesus, ele estava possesso, que ele não tinha consciência? Lógico que ele tinha. Tanto é que ele voltou e falou lá para os sacerdotes, me arrependi. Toma as moedas. Toma as moedas de volta. O cara falou, não, isso aqui é moeda de preço de sangue. Então eles compraram um terreno, né, lá em Jerusalém, que você deve ter conhecido, onde que está o Geena, né, que é um campo de sangue. Por quê? Porque foi a custo de moeda de morte. Os próprios sacerdotes falaram, a gente não pode usar isso no templo. Então compra um terreno lá. Então eu creio que ele sabe, e se ele está vivo, ele já sabe também. Então, a gente já falou da grande tribulação também, né? O período de 7 anos, o período de 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma paz, vamos dizer assim, controlada, mas vai haver guerras, vai haver a abertura desses selos. Esses selos estão na primeira metade. A segunda metade é o pega pra capar. Aí vai ser... E aí tem aquela discussão sobre o arrebatamento, se é antes, depois, no metade e tal, né? Sim, pra mim é o seguinte, eu creio que é antes, tá? Eu tenho estudado isso há mais de 40 arrebatamento, anos. explicando para quem não sabe, é o povo de Deus indo antes da tribulação, é isso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante. Pronto, olha só. 1 de Tessalonicenses, se você tiver a sua Bíblia aí. Peraí, Vitinho.
quase que não dá para pegar. Vamos lá, eu trouxe aqui 3 versões. Eu vou ler a Peshitta, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Essa Bíblia aqui é muito bonita, ganhei de presente quando estive aí no Brasil e marcamos um encontro lá no Nova América com o pessoal, tomamos um café lá. Muito obrigado, amigão, que me deu essa Bíblia aqui, ó, muito bonita. Tá aqui, ó, Peshitta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, versículos 15 e 16. Diz assim, na Peshitta: pelo qual vos dizemos pela palavra do Maran, nós que estejamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Maran, não precederemos aos que dormiram, porque o Maran mesmo descerá do céu com autoridade. Maran e Yeshua, né? Sendo que Peshitta é a versão aramaica. Porque o Maran mesmo descerá do céu com autoridade, com a voz de arcanjo e com trombeta de Adonai, e os mortos que estão com Mishká ressuscitarão primeiro. Então essa é a Peshitta. Deixa eu colocar aqui. Vou ler agora a judaica completa. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Ao dizermos isso, baseamos-nos na própria palavra de Adonai. Nós, os vivos, quando Yeshua vier, com certeza não precederemos os mortos. Tem que haver a ressurreição primeiro. Porque o próprio Yeshua descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais, aqueles 7 anjos que atendem diante do trono do Todo-Poderoso, que o livro de Enoque dá os nomes de todos eles e que já foi lido aqui diversas vezes. E com o chofar de Adonai, os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então, primeiro tem que haver uma ressurreição. Você vê que os pré-tribulacionistas, eles quase não falam disso. Eles falam que a igreja vai subir e pronto, mas arrebatamento sem ressurreição não existe. E Shaul Hachalia fala ao soar da última trombeta ou do último chofar. Paulo era benjamita. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha a cidadania romana, o título de cidadão romano, que ele comprou por um alto preço. O que Paulo está descrevendo aqui, eu já expliquei isso para o pessoal aqui do canal, o chofar é tocado em ocasiões especialíssimas dentro da sinagoga, em eventos muito especiais. Por exemplo, no Yom Kippur o chofar não é tocado, que é o dia mais sagrado, o dia do perdão, o chofar não é tocado. Tem outras festas agora que eu não me lembro, acho que são 2 ou 3 que sim, o chofar é tocado. E quando Paulo cita ao soar do último chofar ou da última trombeta, ele está passando a figura do seguinte: no evento dentro da sinagoga que o chofar é tocado, existem vários toques do chofar. E o último toque é chamado de Tekiá Gedulá, que é um toque longo, bem longo, e esse toque marca o final daquele evento, e todo mundo dobra o seu tzitzit, o seu talit, e vai para casa. Essa é a figura que Paulo estava passando.
Então, quando for dado esse toque, os mortos, aqueles que a Bíblia fala que dormiram em Adonai ou em Yeshua, ressuscitarão primeiro. O primeiro a ser ressuscitado será Adão. Eu já comentei aqui que aquela terra que Abraão comprou para enterrar Sara, diz a tradição judaica que ali foi também enterrado Adão, juntamente com Eva, ou Adão e Havá. Por isso que Abraão fez questão de ter comprado aquele campo. E ele será o primeiro ser humano a ser ressuscitado, depois Eva e assim por diante. E notem que a palavra diz que Yeshua vai descer. Ninguém vai subir. Aí diz mais. Então vou repetir aqui o versículo 16. Porque o próprio Yeshua descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Adonai. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então tem que ocorrer a ressurreição primeiramente. E na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, está escrito assim. Está escrito assim. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa trombeta que vai tocar aqui, e ressoada a trombeta de Deus, é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério. Paulo novamente dizendo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu vou até ver aqui, como está escrito na Judaica Completa, porque certamente não fala trombeta. Vamos lá, 1 Coríntios 15, (51, 52), diz assim: percebam que eu lhes digo um segredo, nem todos nós morreremos. Logicamente que Paulo não estava falando para as pessoas da sua época, porque ele sabia, Paulo sabia que ele não ia viver tanto, nem aquelas pessoas viveriam tanto, porque à medida que o pecado foi aumentando, o número de anos do ser humano foi diminuindo. Paulo estava falando para uma geração futura. Então não é que Paulo também estava aguardando o arrebatamento, nada disso. Isso é história de pastor meia boca, boca mole. Diz assim, olha, cadê o 50? Está aqui, ó. Percebam que eu lhes digo um segredo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final. Então, Paulo remete, ele escreve, ou quem escreveu essa epístola aos Coríntios, à igreja de Coríntio,
Paulo está incutindo ou inculcando um serviço dentro de uma sinagoga, quando o serviço ou o evento especial, volto a repetir, nem todos os eventos ou dias festivos de Israel têm o toque do shofar, mas eu vou até ver quais as festas em que o shofar é tocado, porque pode ser que aconteça, certamente irá acontecer numa festa assim, em que é dado o último toque do shofar, que é o Tekiah Gedolá, e aí se termina tudo. É essa figura que Paulo está passando. Mas vamos ouvir aqui o Lamartine. O apóstolo Paulo fala que quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro é o corpo, tá? Porque o espírito está lá já com Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, você vê que o próprio Paulo achava que era no tempo dele, né? Nós, os que estivermos... Não achava não, Lamartine. Não achava não. Isso daí é para vender curso. Não achava não. Inclusive serão juntamente com os mortos arrebatados. E por que, como você pode dizer que não achava? Porque o próprio Paulo disse que ele já estava pronto para ser oferecido como libação, pessoal. Então Paulo não esperava o arrebatamento na sua época. Simples assim. Nos ares para o encontro com o Senhor. Então, essa palavra arrebatados, no grego é harpazo, é raptados. Significa que você vai ser arrancado da terra de uma maneira sobrenatural e você vai estar andando de repente, só que só vai subir você, né? Sua roupa, vai ficar tudo que tiver em você. Tá vendo muito o filmezinho, né? Vai subir peladinho, né? Com um terno que nasceu, com a roupa que nasceu, e a roupa fica aqui, igual a cena do arrebatamento da Record, né? Olha, rapaz, brincadeira isso. É avião caindo, carro batendo. Avião caindo, carro batendo, vai ser um caos. Aqui a gente tá transmitindo o negócio aqui, a cadeira vai ficar vazia. Você já pensou? Imagina já transmitindo, pensou se fazendo um podcast aqui, eu e o Lene, a gente separa e fica aí o Kratos aí. O Kratos vai ficar sozinho aí. O Kratos sozinho olhando pra cadeira vazia. Toca aí, Kratos, agora é contigo. É com você. Então, assim, eu entendo que a igreja vai ser arrebatada, por quê? Porque em Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo para Tessalonicenses foram escritas para falar sobre isso. Porque o povo da igreja de Tessalônica estava muito preocupado. Alguns achavam que Jesus já tinha vindo. E aí Paulo fala, gente, eu não quero que vocês fiquem ansiosos por causa disso, como se Jesus já tivesse vindo. A segunda vinda. O arrebatamento. Aí ele diz, porque isso não vai acontecer antes que haja apostasia. Daí já é a segunda de Tessalonicenses, né? Vamos ver aqui, a segunda de Tessalonicenses. O que Paulo fala? Deixa eu voltar aqui. Segunda de Tessalonicenses. Vou ler novamente as 3 versões. Então, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: entretanto, em relação à vinda de nosso Salvador Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia de Adonai já chegou. Então, isso daqui ele comenta que a igreja de Tessalônica, as pessoas estavam ansiosas e pensavam que Yeshua já havia voltado. Paulo estava combatendo isso, ele falou muito bem, falou certo. Aí Paulo continua dizendo, estou lendo a judaica completa, a versão judaica completa. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia, ou seja, o dia de Adonai, não virá antes da
apostasia, que é o abandono da fé, é o que nós estamos vendo. Eu até toquei aí a música do profeta Miguel, que 14 anos, já novo e tão picareta, enganando um monte de gente. Tem aí o pessoal da pré-existência que está levando um montão de gente para o inferno. É verdade. Pré-existência, Espírito Santo feminino. Agora a mais nova é que o Deus Pai, ou Adonai, foi casado com a Xera. E a Xera traiu o Eterno com Satanás. Poxa, de onde que vem isso, caramba? Vem falar que isso é sabedoria dos hebreus, dos judeus? Não, isso é diabólico. E você que acredita nisso, que está dando ouvido a esse canto do Leviatã, porque não é nem canto de sereia, é canto do Leviatã, você está caminhando a passos largos e acelerados ao inferno. O cara que está te ensinando isso está te levando para o inferno. Outros também que estão levando pessoas para o inferno são aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Que o Deus do Antigo Testamento era um demônio. O que custa você ler a sua Bíblia e pedir ao Espírito Santo para te ensinar? Mas as pessoas precisam de alguém que pense por elas. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ser iludidas. Lembrando, 1 de João, capítulo 3, versículo 4, que pecado é a transgressão contra a Torá. A Torá não ensina isso. A Torá não ensina a pré-existência. A Torá não ensina que Adonai tinha 2 mulheres e que foi corno. Que Rassatã passou o rodo na esposa de Adonai. Isso é demônio, e demônio puro. É demônio puro. É mentira. Então, quem é que praticou a mentira desde o início? Rassatã, rei Léo. E aqueles que dão ouvidos a essas mentiras também vão para o mesmo lugar. Então, muito cuidado com a sua salvação. Porque o dia não virá antes da apostasia de ter sido revelado o homem que se separa da Torá. Está aqui, ó, judaica completa. O destinado à perdição. Ele, esse homem que se separa da Torá, ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Está bem claro, né? Está claríssimo. Deixa eu ver como está aqui na pechita. Eita, céu, caiu tudo aqui. Deixa eu ver como está aqui na pechita. 2 de Tessalonicenses. Espera aí, veio. Capítulo 2. Diz assim: mas vos suplicamos, meus irmãos, acerca da vinda do Maran Yeshua Mishká e a respeito da nossa reunião com ele, que não vos demovais facilmente em vossos pensamentos, nem vos alarmais por palavra, nem por espírito, nem por carta como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Maran já tenha chegado. Ninguém vos engane de nenhum modo, porque certamente não virá sem que venha primeiro a desobediência e seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se enaltece contra tudo que seja chamado Deus, e é objeto de culto, de maneira que se estabelecerá até mesmo no templo de Adonai como Adonai, e mostrará a si mesmo como se fosse Adonai. Então está bem claro. Deixa eu pegar aqui.
de guerra, essa daqui já perdeu até uma capa. Vamos lá, vamos ouvir o Lamartine aqui. E a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele dá a nota, ele fala, primeiro vai ter que ter a apostasia, que é o abandono da fé, e depois vai ter que aparecer o anticristo, que é o filho da perdição, o iníquo. Entendeu? No capítulo 5, ele começa a falar, então ele diz, porque primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo, depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados. No capítulo 5, ele começa a falar sobre aqueles que vão viver o dia da ira. O dia da ira é a tribulação, quando Deus vai começar a julgar a terra. Sim, mas, Lamartine, vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram poupados do fogo? Não. Onde que eles foram salvos? Eles foram salvos dentro da fornalha, no meio do fogo. Noé foi poupado do dilúvio? Não. Noé foi salvo do dilúvio. Ele enfrentou o dilúvio. Ele passou pelo dilúvio. Ele esteve no dilúvio. Quem mais? Que eu posso lembrar assim. Bom, rapidamente, esses dois exemplos. Então, essa coisa que... Essa coisa que os pré-tribulacionistas falam, inclusive até o profeta picareta, o profeta Miguel disse, não, porque nós seremos salvos da hora e não na hora. Pessoal, Noé foi salvo no dilúvio. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram salvos na fornalha. Daniel, homem amado, quando fizeram aquele édito do rei, né, que não poderia fazer oração, Daniel foi salvo na cova dos leões. Eu acreditava nesse ensino, e hoje eu vejo que é uma covardia. Hoje eu vejo que é uma covardia. O Pai promete guardar, salvar na tribulação. Alguns irão dormir, mas nem todos. Conforme o próprio apóstolo Paulo disse, nem todos dormiremos. Mas, conjunção adversativa, todos seremos transformados. Está bem claro, pessoal. E o Lamartine, que é um pastor inteligente, fala grego, fala italiano, acho que também deve arranhar um pouquinho no inglês, acreditar nisso daí é realmente... Bom, continuando. No versículo 9 ele diz, mas vocês não foram destinados para a ira. Por quê? Porque vocês creem. Sim, não fomos destinados para a ira. O povo hebreu, durante as 10 pragas, eles foram atingidos pelas 10 pragas. Não estavam no Egito, estavam em outra terra, na terra de Goshen, mas dentro do Egito. Mas as 10 pragas não chegou a eles, ou não chegaram a eles. Eles passaram pelas 10 pragas. Agora, na última praga, se eles não obedecessem e untar os marcos da porta, cada um de sua casa, com o sangue do cordeiro, o Apolion ia passar o anjo destruidor, e se não visse o sangue, ele ia levar judeu, como levou egípcio, e até primogênito de animais. Então, Lamartine, o Eterno, ele salva no problema, e não do problema. O próprio Messias disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos lá, continuando. Então, a própria palavra que eu li aqui para vocês vão ser enganados, vão acreditar no erro, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade, que é Jesus, para a salvação. Então, vai ter pessoas salvas na tribulação? Vai, mas são pessoas que vão cair em si na tribulação. Você prega para uma pessoa, você conta para a pessoa, ela não aceita. Vem o arrebatamento. Ele fala, putz, era verdade. E agora? Aí as pessoas vão se converter.
também vai ter a pregação das duas testemunhas, dos 144 que mil. são as duas testemunhas? As duas testemunhas, eu acredito que serão Moisés e Elias. Não, peraí, Lamartine. Moisés e Elias. Então, isso... a Brit Hadashah não pode contradizer a Torá. Não pode contradizer o Tanar. E, infelizmente, é mais conhecido como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Está escrito no livro de Hebreus, acho que é Hebreus 5:8, né? Deixa eu procurar aqui rapidamente. Peraí, baby. Tá marcando um gol contra aqui. Acho que é Hebreus 5:8, será? Ou 5:11, não lembro agora, pessoal. Mas está escrito assim, que aos homens lhes foi ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Moisés é morto. Lá no livro de Josué, deixa eu pegar aqui, no Tanar, Josué. Está aqui, ó. O livro já começa, o livro de Josué, sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés morreu, Lamartine. Se Moisés vier, então tem uma contradição, porque Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ah, mas aí os pré-tribulacionistas dizem assim, mas lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram para Yeshua. Transfiguração é uma coisa, ressurreição é outra. Transfiguração é uma coisa, ressurreição é outra completamente diferente. E só para tirar onda, eu vou até consultar aqui o novo Pai dos Burros, só para vocês ouvirem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, baby. Ei, chat GPT. Oi, tudo bem? Como posso ajudar você hoje? Me explica qual a diferença de transfiguração para ressurreição. Claro! A transfiguração e a ressurreição são eventos distintos na vida de Jesus, cada um com seu significado. A transfiguração aconteceu enquanto Jesus estava orando em um monte e ele foi transfigurado diante de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Nesse momento, o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao lado dele e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Esse evento reforça a divindade de Jesus e sua conexão com a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias. Já a ressurreição de Jesus ocorreu após sua crucificação e morte. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e provando sua vitória sobre o pecado. A ressurreição é central para a fé cristã, pois é a garantia da vida eterna para os crentes. Resumindo, a transfiguração mostra a glória de Jesus na terra, enquanto a ressurreição celebra sua vitória sobre a morte. Muito obrigado. De nada. Se tiver mais perguntas ou quiser conversar sobre outro assunto, é só me chamar. Tá vendo? Transfiguração, ou seja, ali o Eterno, o Criador, Yahuwah Tzebaot, louvado seja o nome dele, permitiu que Moshe, representando a lei, e Elisha, ou Elisha em inglês, representando os profetas, aparecessem juntamente com Yeshua. Então, Moshe e Yeshua, entre os dois, Elias. Ou seja, a lei e os profetas estão conectados ou são conectados através de Yeshua. E os dois com corpos glorificados. Isso é transfiguração. O Eterno permitiu, o Eterno permitiu que os 3 discípulos vissem a Moshe e Elias transfigurados, ou seja, com corpos glorificados.
Mas Moisés está morto. Moisés terá que... Ele vai ouvir também o som do chofar e o seu corpo será ressuscitado, Lamartine. Isso daí é extremamente contraditório. Então, voltando aqui no livro de Josué, diz assim, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o Eterno falando com Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pronto. Ponto final. Aí vem a pergunta simples, básica, básico do básico. Qual é a dificuldade de entender isso, pessoal? Qual é a dificuldade? Sim, Elias não morreu. Por isso, transfiguração foi o evento de mostrar corpos glorificados, tanto de Yeshua quanto de Moshe, ou Moisés e Elias. Elias não morreu. Os dois únicos personagens que não morreram foram Elias, ou foi Elias e Enoque. Aí o Lamartine vai citar aí, Lázaro morreu e depois foi ressuscitado. Mas isso foi proposital, tanto que o Messias, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não se apressou em ir lá curá-lo. Ele esperou 4 dias para depois ir visitá-lo. Por quê? Porque seria o último sinal, o último milagre. E por que 4 dias? Porque a tradição judaica diz que quando uma pessoa morre, tem que esperar ainda 3 dias para confirmar que o morto realmente está morto. Essa é a tradição judaica. Pessoal, isso é bem simples. Não estou me aqui fazendo de um sabichão, gostosão. Não, isso é bem simples. Mas eu entendo porque eu também fui enganado por essa basófia, essa bosófia, melhor dito, leviatânica, desse ensino pré-arrebatamento, arrebatamento pré-tribulacional. Que voltarão? Por quê? Porque eles, as duas testemunhas, farão os mesmos sinais que Moisés e Elias. Um deles vai fazer o céu se fechar e não chover por 3 anos e meio. Quem fez não chover por 3 anos e meio? Elias. O outro vai transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Entendeu? O próprio judeu espera a vinda de Elias para anunciar o Messias. E eles vão... Mas não espera a vinda de Moisés, o Lamartine. Sim, os judeus esperam a vinda de Elias. Eles dizem, a escatologia judaica diz que antes da manifestação do Messias, do Mashiach que eles estão esperando, Elias tem que vir primeiro. Mas eles não esperam a vinda de Moshe, porque Moshe foi sepultado pelo próprio Criador no Monte Nebo, que fica na Jordânia. Caramba! Anunciar a vinda do Messias, que é Jesus. Lá na Transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Então Viu? Por isso que eu até perguntei uma fonte alheia a essa coisa aqui que vocês ouviram. São duas coisas distintas. Transfiguração é uma coisa, a ressurreição é outra. Eu já ouvi o pastor falando que o corpo de Moisés não está na terra. Meu pai. Se a própria palavra diz que o próprio Criador o sepultou, como é que não está na terra, mano? Penso que seja Moisés ou Elias, mas todo mundo concorda com Elias, mas tem gente que acha que não é Moisés, porque Moisés morreu, não pode voltar, e seria Enoque, mas pera lá. Lázaro também não morreu e voltou? Talvez seja Enoque também. Tá vendo? Lázaro também não morreu, não voltou. Paulo também ressuscitou, né? Ele demorou muito na pregação, tinha uma pessoa sentada na janela e aí dormiu, caiu, Paulo voltou. Disse, não, o Espírito ainda está nele. E ressuscitou aquele cara. Como o filho da viúva de Naim também, né? Que Yeshua ressuscitou.
Mas depois, todos esses, Lázaro, filho da viúva de Naim, o que foi ressuscitado por Paulo, todos eles vieram a morrer. E existem até teólogos que dizem que eles ressurgiram, mas depois experimentaram a morte profunda. Não quer dizer que eles não morreram. Lázaro morreu, mas depois voltou a morrer novamente. Moshe, ninguém sabe onde está o corpo dele, porque foi o Eterno quem o sepultou. Uns acreditam que pode ser Enoque, mas Enoque, na Bíblia, ele não fez nada não tem uma importância de extraordinário. Enoque não fez nada de extraordinário. Caramba! Senta aqui, baby. Senta aqui. Enoque não fez nada de extraordinário. Enoque ensinou o temor ao Eterno. Enoque ensinou as estações. Enoque ensina o que fez cada anjo caído, dos 200 que desceram. Enoque foi chamado de escriba do Altíssimo, e os próprios anjos caídos pediram a Enoque: ó Enoque, intercede ao Altíssimo por nós. Enoque não fez nada, Lamartine. Você já fez mais do que Enoque? Hein, Lamartine? Você já fez mais do que Enoque, Lamartine? Uriel já apareceu para você e te levou para desvendar os segredos do céu, Lamartine. Enoque ensinou o calendário, como que os homens deveriam trabalhar a terra e plantar. Aí vem o Lamartine e solta uma pérola dessa. Meu pai! É para a gente fechar a live e dormir, né? Foi arrebatado antes de morrer. Para mim, ele representa a igreja que vai ser arrebatada. Ó, Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. Ai, meu pai. Aí, baby. Como é que pode uma coisa dessa, baby? Você tá sujinho, hein? Vou te dar um banho, tá? Agora não. Logicamente, agora não. Mas olha, Enoque representa a igreja, mano. Enoque representa a igreja, caramba. Meu pai. Fale, Leni. Ó, o Vig mandou aqui o seguinte: Lamartine, você acha que os gafanhotos descritos. Bom, aí serão perguntas. Eu queria pegar até justamente essa parte aí, que ele dá esse somebody love nessa explicação. É tremendo. Amanhã domingo, nós temos aquele estudo à noite, vai ser feito à noite, a análise do capítulo 24 de Mateus, paramos no versículo 14. Mas se eu puder pela manhã, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu escrevi, já tem um certo tempo, o porquê o arrebatamento pré-tribulacional é uma doutrina, é uma farsa, é um engano. E não são poucos aqueles que estão caindo nessa farsa, nesse engano. Não são poucos, infelizmente. Bom, meus queridos, é isso. 11h43, meia-noite 43 aí. Já um novo dia, né? Domingo. Vamos terminar esse tempo com uma oração. Vamos falar com o Pai. E amanhã teremos pelo menos 2 lives, tá bom? Feche seus olhos, por favor. Amado Pai, soberano Rei, Criador de todas as coisas, em nome de Yeshua, o único e verdadeiro Mashiach, te agradecemos aqui no nosso horário, pelo sábado que está terminando, e no Brasil, pelo primeiro dia da semana que se iniciou há alguns minutos atrás. Te agradecemos pela oportunidade de meditar na Tua palavra, ainda que pela madrugada. Mas foi bom, Pai, porque infelizmente muitos irmãos, pessoas, homens e mulheres que foram chamados por Ti, homens e mulheres de fé, pessoas de caráter,
mas que infelizmente, tal como eu também fui e vários outros aqui, estão sendo enganados por essa doutrina diabólica e maçônica do arrebatamento pré-tribulacional. Que no devido tempo, meu Pai, sejam eles despertos, antes mesmo de tudo começar a acontecer, para que não venham a se decepcionar e consequentemente, apostatarem da fé. Meu Pai, louvado seja o teu nome por esse dia. Eu te agradeço pela vida de todos estes que aqui estão. Abençoe a família de cada um deles, dos moderadores. Abençoa a minha esposa lá no Brasil com a minha sogra e o meu sogro. A vida deles já foi entregue em tuas mãos. Mas eu te peço, meu Pai, que cuide dele e, segundo o dia determinado por ti, que se cumpra a tua vontade. Abençoa-nos também para esse dia de domingo, em nome de Yeshua, o Todo-Poderoso, e que assim seja. Aleluia. Muito obrigado a todos pela presença e obrigado pela paciência, né, de terem acompanhado a live até agora e também de terem esperado, porque essa live não era para ter terminado essa hora, uma vez que tentamos aí 3 vezes e não deu certo, mas agora saiu. Vou ficando por aqui. Baby Pimentinha já está aqui impaciente, querendo ir para os seus aposentos. Ainda vou comer alguma coisinha e depois também vou descansar. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau. Bom dia e boa noite para os que estão aqui na América do Norte e redondezas. Tchau, pessoal.